E aí, pessoal, como é que vocês estão? Bem? Assim espero. A gente está estudando a Primeira República. Esse movimento republicano, a gente viu que a República ela vai partir dos militares. É um movimento que também vai atender aos interesses das oligarquias, principalmente as oligarquias cafeeiras. E, minha gente, nós já vimos os movimentos de contestação, essa chamada Primeira República. A gente viu, por exemplo, os episódios que marcaram, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, como a revolta da vacina e a revolta da chibata, mais precisamente falando. Mas, minha gente, bem antes, ainda lá no finalzinho do século XIX, o sertão nordestino também, de certa forma, vai acabar abalando as estruturas dessa primeira república, que a gente vai ver agora como foram, por exemplo, como é que o campo vai reagir diante das injustiças sociais que vinham acontecendo, não era de hoje, vinham acontecendo, por exemplo, há muitíssimo tempo. Nessa historinha, a gente vai ver o famoso movimento de Canudos e o que ele representou na época para a Primeira República. Olha, minha gente, a gente não pode esquecer de forma alguma de que o sertão, a região Nordeste mais precisamente falando, ela vai ser marcada por muita miséria, secas, fomes, o desmando dos coronéis, a política local. Vimos, por exemplo, o voto de Cabresto, perdão. E a gente também não pode esquecer de forma alguma do quadro de injustiças sociais. No decorrer dessa Primeira República, não vai desaparecer, por exemplo, no sertão do Nordeste, no Agreste, na Caatinga, por exemplo, etc, 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 o fenômeno dos beatos. O que é um beato, minha gente? Um beato é um camarada. Beatos, até porque você vários beatos, até aqui na região do Cariri teremos beatos. Como ainda hoje existe, né? Dias de passagem. Eles estão desaparecendo, mas ainda é uma característica muito importante, ainda aqui da nossa cidade de Juazeiro do Norte, só para vocês terem ideia. Aí imagina, o que é que acontece? Esses beatos, esses homens, eles vagavam pelos sertões brasileiros, pelos sertões nordestinos. São homens que vivem do catolicismo, homens que vão viver da religião. Mas o problema, minha gente, é que eles vão interpretar o catecismo, não, o catolicismo, aliás, perdão, eles vão vagar pelos sertões pregando, levando adiante uma versão do chamado catolicismo popular. O que foi o catolicismo popular? É aquele catolicismo que é diferente daquele catolicismo oficial pregado por Roma pelo Vaticano, por exemplo. Esses beatos vão pregar uma versão popular do chamado catolicismo. Aí, minha gente, no interior nordestino, dentro do quadro de miséria, seca, injustiças sociais, desmandos, abuso de poder local, vão surgir várias figuras desses beatos. Um desses beatos é o famosíssimo Antônio Vicente Mendes Maciel, que vocês conhecem, que a gente conhece, que ele entrou para a história como o título de Antônio Conselheiro. Para quem não sabe, Conselheiro ele era cearense. Se eu não me engano, ele é natural da cidade de Quixeramobim, um município localizado no interior cearense, ali bem pertinho de Queixadá, só para vocês terem ideia. O que, é que vai acabar acontecendo, minha gente? Esse Antônio Conselheiro, ele vai vagar pelos sertões, pregando o catolicismo popular. Ele já teve várias funções antes de ser beato, se eu não me engano, ele foi professor. Ele vai atuar em comunidades, ajudando essas comunidades a construir as casas em regime de mutirão, por exemplo. Ele vai ser, por exemplo, é o que que muita gente vai acabar falando, ele vai ser uma espécie de líder messiânico, um messias, os messias que vão aparecer pelo interior do Nordeste. Ele vai reunir muitas pessoas. E vocês também não esqueçam que esse discurso dele, desse catolicismo popular, vai acabar o quê? Atraindo vários e vários nordestinos. Até porque a gente viu, por exemplo, em vídeos anteriores, nós vimos que no reduto local
Nos redutos municipais, por exemplo, que era que prevalecia a figura do coronel. Muitas famílias trabalhavam com o coronel. Aí nessa historinha, quando surge esse fenômeno desses beatos, um deles, por exemplo, sendo Antônio Conselheiro, o que é que vai acabar acontecendo? Essas famílias, tocadas pela palavra, essas famílias tocadas pela palavra mansa, hábil e simples de Antônio Conselheiro vão começar a deixar as fazendas dos coronéis onde eram exploradas sistematicamente. Essas famílias começam a deixar as fazendas dos coronéis e passam a seguir as sábeis palavras do grande Antônio Vicente Mendes Maciel, conhecido como Antônio Conselheiro. Esse fenômeno, minha gente, vai acabar ocorrendo no interior da Bahia. Esse fenômeno do messianismo vai acabar acontecendo no interior baiano. Essas famílias que vão seguir o grande Antônio Vicente Mendes Maciel, conhecido como Antônio Conselheiro, eles vão vagar e vagar pelo sertão, guiados habilmente pelas palavras de conselheiro, até que eles vão acabar parando, chegando, aliás, perdão, numa fazenda abandonada. Essa fazenda abandonada, só para vocês terem ideia, ela vai ficar às margens do rio Vaza Barris. É nessa região que eles vão acabar fundando, no finalzinho do século XIX, mais precisamente no ano de 1893, o famoso Arraial de Canudos. Esse arraial, minha gente, em regime de mutirão, ele vai crescer e prosperar, diga-se de passagem. Muita gente calcula na época, e de acordo com cálculos, né? Calcula-se, minha gente, que esse arraial cresceu de uma forma impressionante, de uma forma rápida e espantosa. Muita gente calcula que o Arraial de Canudos vai chegar a possuir uma população entre 20 mil a 30 mil habitantes. Os sertanejos começam a deixar as fazendas do coronel, param de lamber as botas do coronel, param de comer nas mãos do coronel e vão para onde? Seguir as palavras do grande Antônio Conselheiro. Construir suas casinhas em regime de mutirão. Se refugiam, fundam o famoso Arraial de Canudos. Um arraial que vai crescer em uma velocidade impressionante, de uma velocidade espantosa. 30 mil pessoas, minha gente, é muita gente. Leve-se em consideração tudo isso. Aí, minha gente, as casas eram pobres, humildes, mas foram feitas com amor e carinho por essa galera. Casas de pau a pique, por exemplo. Pessoas pobres, humildes, carentes, necessitadas. Apesar de viverem nessa pobreza, no Arraial de Canudos eles vão ter um pedaço de terra para cultivar, criar animais, plantar e colher para o seu próprio sustento. O que vai acabar prevalecendo, minha gente, na comunidade de Canudos é o trabalho coletivo, isto é, tudo pertence a todos. Eu vou ter um pedaço de terra para me cultivar, vou plantar e colher e sustentar minha família. Vou poder, por exemplo, criar animais. E nessa comunidade, minha gente, só para vocês terem ideia, o excedente, isto é, aquilo que sobrava, era comercializado com aldeias vizinhas, com arraiais vizinhos, para suprir a necessidade daquilo que eles não tinham. Por exemplo, o excedente geralmente eles vão trocar por galões de querosene. Querosene para iluminar, né, durante a noite, os famosos lampiões e assim por diante. Tudo aquilo que excedia, isto é, tudo aquilo que sobrava no Arraial de Canudos, vai ser comercializado com arraiais ou cidades próximas, ou por que não dizer, vizinhas, perdão, a Canudos. Apesar de tudo isso, pode acreditar, era muito melhor viver nessas condições do que estar lambendo, literalmente falando, as botas do amigo coronel. Eles viviam bem melhor do que eles viviam antes de deixar as fazendas dos coronéis. Viver em Canudos vai ser a melhor alternativa, a melhor solução do que viver lambendo eternamente as botas do coronel. Vão viver melhor do que viviam antes.
Por trás dessa liderança, a gente não pode esquecer de forma alguma da figura de Antônio Conselheiro, que ele vai ser o líder espiritual, ele vai governar a região, ele vai governar essa comunidade de acordo com os ensinamentos cristãos, da visão que Antônio Conselheiro vai ter de quê? Da religião católica, apostólica, romana. Ele vai governar de acordo com os princípios do catolicismo, do chamado catolicismo popular. Os pobres, por exemplo, deveriam buscar a recompensa divina. Ele vai usar, inclusive, as famosas palavras de Jesus: meu reino não é deste reino, o meu reino do céu, o reino é dos céus. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Frases que a gente está cansado de ouvir, que encontra em qualquer Bíblia Sagrada. Ele vai governar a comunidade de acordo com os princípios básicos do cristianismo, de acordo com a interpretação que ele vai ter das chamadas sagradas escrituras, da interpretação que ele vai ter dos evangelhos. Ele é um líder messiânico, mas esse líder, minha gente, ele não vai fazer profecias, não. Nem muito menos ele vai chegar para a comunidade e dizer: eu sou um Jesus que vou operar milagres. Não, nada disso. Nada disso, nada disso. Ele vai só orientar seu fiel rebanho, seus fiéis, de acordo com as interpretações que ele vai ter do chamado catolicismo. Esse é um fenômeno que vai surgir no Nordeste, praticamente falando, praticamente, né? Do chamado catolicismo popular. Alguns historiadores até defendem essa tese, que enquanto existia a religião oficial, nesse cenário de miséria, opressão, e desigualdade social, surge uma outra interpretação do cristianismo entre os meios populares. Inclusive, Ralph Della Cava ele fez até uma tese que acabou resultando no livro o chamado Milagre de Juazeiro. Ele defende essa tese de que foi uma igreja que nasceu dentro de outra igreja. É como se esse catolicismo fosse uma filial da matriz católica apostólica romana, ditada, por exemplo, pelos cânones do Papa. Esse catolicismo popular ele vai ser bem diferente daquele que é pregado pela Igreja de Roma. Mas ambos são católicos, só vão ter o quê? As famosas divergências. É como Ralph Della Cava vai dizer, vai ser a espécie do chamado catolicismo popular. É uma igreja fora da igreja oficial. Mas ambos vão ser católicos, insisto. Só que esses católicos, praticamente, eles vão seguir à risca, ou nem tanto assim, mas vão tentar seguir adiante todos os ensinamentos desses chamados líderes religiosos, desses beatos, desses conselheiros que estão aparecendo em alguma parte do interior de nossa Primeira República. Aí, minha gente, nessa historinha, voltemos a Antônio Conselheiro. O que vai acabar acontecendo? Em nenhum momento, repito e insisto, Antônio Conselheiro vai se apresentar como Salvador. Ele não era nenhum Jesus. Ele não era nenhum santo. Ele não era nenhum milagreiro. Ele em nenhum momento vai se apresentar como Salvador do povo. O povo tem que se resignar, aceitar sua condição social e esperar a recompensa divina. Agora, minha gente, o que vai incomodar a Primeira República é a atitude de Antônio Conselheiro. Para Antônio Conselheiro, a República recém-criada era contra a religião católica apostólica romana. Aí eu vou te explicar por quê. Olha, minha gente, a Constituição de 1891, que é a primeira Constituição republicana, ela simplesmente determinou o seguinte: pela Constituição de 1891, oficialmente o Brasil era um país laico. O que é um país laico? Um país que oficialmente não segue nenhuma religião. Durante o Império Brasileiro, a religião oficial do governo brasileiro, do governo de Dom Pedro I, do governo das regências, do governo de Dom Pedro II, a religião oficial era a religião católica apostólica romana. A Constituição de 1891 aconteceu diferente. A igreja se separou do Estado. Isso foi até positivo.
Mas o problema é que muita gente, principalmente os sertanejos, as pessoas pobres, necessitadas, interpretaram isso como se o governo brasileiro fosse contra a religião. Antônio Conselheiro vai ter essa mesma interpretação, praticamente falando. Nas suas palavras, ele vai acreditar de que o governo brasileiro é contra a religião. Aí nessa historinha chegam as notícias de Canudos. A Igreja Católica da época se incomoda. Os grandes fazendeiros coronéis se incomodam. O governo da Bahia também vai se incomodar. Se incomodar de que forma? A ponto de enviar tropas para destruir o reduto desses fanáticos liderados por esse Antônio Conselheiro. Minha gente, tropas vão ser enviadas para conseguir, com a seguinte finalidade: destruir o Arraial de Canudos. Aí é aquela coisa, né, minha gente? Leve em consideração de que numa situação dessa, os caras vão ter que se defender. E é isso que vai acabar acontecendo. Os jagunços, que conheciam melhor o terreno, vão ter condições de defender bem melhor. Sabe o que vai acabar acontecendo? Olha, minha gente, geralmente numa batalha, não é só o cara pegar uma arma e dizer, pronto, eu vou matar agora fulano e acabou essa história. Não. Tem que ter estratégia. Lá na antiga Grécia, por exemplo, só para ter essa ideia, vai existir o cargo de estratego. É aí que vai surgir, por exemplo, o termo estratégia. Uma estratégia, a gente sabe praticamente falando, que é um plano que você vai executar e espera que esse plano seja seguido fielmente à risca, que ele seja bem sucedido. Os jagunços vão ter uma vantagem sobre as tropas baianas, vão conhecer o terreno no qual eles estão pisando, o terreno no qual eles estão morando. Aí nessa historinha, minha gente, o conhecimento do terreno, a geografia vai ser fundamental, viu? A ponto de as tropas enviadas pelo governo da Bahia serem facilmente derrotadas pelos moradores jagunços que viviam no Arraial de Canudos. Duas tropas de soldados enviadas pelo governo da Bahia vão ser derrotadas na maior facilidade. Desconheciam o terreno e o terreno da comunidade de Canudos vai ser favorável à defesa dos moradores que viviam nessa localidade, que viviam, por exemplo, nessa comunidade. Imagina aí, minha gente, um exército de fanáticos derrotou as forças, as tropas que vieram da Bahia com o seguinte intuito, com a seguinte finalidade: destruir o Arraial de Canudos. Não conseguiram. Aí, minha gente, as notícias correm. Essas notícias vão chegar numa velocidade, digamos, impressionante. Lá no Rio de Janeiro, esse acontecimento não vai passar despercebido, não. Muito pelo contrário. As notícias que chegavam na capital da República, isto é, na cidade do Rio de Janeiro, diziam o seguinte: afirmavam enfaticamente, Canudos, Canudos fazia parte de uma conspiração. Olha as notícias. Sabe o que era que as notícias da época diziam? Que o objetivo de Canudos era restaurar a monarquia em nosso país. A monarquia foi derrubada em 1889 através do golpe militar que simplesmente levou adiante o projeto republicano, que criou, por exemplo, essa primeira república. As notícias vão chegar lá no Rio de Janeiro era de que o objetivo de Canudos era derrubar a república e restaurar a monarquia. Eita, minha gente. Aí essa notícia vai mexer com muita gente. Os políticos vão ficar incomodados. O que é que a gente faz com esse reduto de fanáticos? Aí, minha gente, vários setores da sociedade brasileira, inclusive a igreja, vão pedir, sabe o quê? O fim da comunidade de Canudos. Quem é essa galera? Escritores, poetas, jornalistas, estudantes e demais setores da sociedade brasileira. Republicanos também, cafeicultores, fazendeiros, coronéis. Sabe o que é que essa galera vai pedir? A destruição de Canudos. O governo brasileiro vai reagir. O governo brasileiro vai reagir. De que forma? Vai mandar mais uma expedição para o Arraial. Aí, minha gente, dessa vez o governo brasileiro mandou foi o exército brasileiro, viu? A terceira expedição militar. A terceira expedição militar também vai ser derrotada. A geografia, mais uma vez, minha gente, foi favorável à defesa do território. Os jagunços conheciam, repito, o terreno no qual estavam pisando.
As tropas brasileiras, mais uma vez, elas vão ser derrotadas. As tropas brasileiras, repito isso, insisto, mais uma vez, perdão, essas tropas serão derrotadas. E o governo vai ficar preocupado, não sabe o que é que faz. Aí, minha gente, diante desse terceiro fracasso, diante dessa terceira investida, aí o governo brasileiro mandou mais uma expedição, dessa vez a quarta expedição. Aí essa expedição, minha gente, foram enviadas 10.000 homens. Inclusive, esses homens levaram canhões do exército brasileiro. A quarta e última expedição foi decisiva. Finalmente, eles conseguiram varrer do território brasileiro a comunidade de Canudos. Durante essa batalha, minha gente, durante o envio dessa quarta expedição e essa batalha travada entre os sertanejos contra a República, Antônio Conselheiro ele vai acabar falecendo. Se eu não me engano, ele vai ser vítima de disenteria. Ele não foi sepultado. Os sertanejos acreditavam, viam de certa forma em Conselheiro uma espécie de Jesus Cristo. Até porque quem é cristão sabe perfeitamente disso que eu estou falando. Quando o Cristo foi crucificado, morto e sepultado, ele ressuscitou ao terceiro dia. Já dizia uma oração. O conselheiro ficou lá, estirado no chão, morto, provavelmente vítima de uma disenteria. E os sertanejos já acreditavam de que ele iria voltar do mundo dos mortos e liderar mais uma vitória contra o governo republicano. Nada disso aconteceu, minha gente. Nada disso aconteceu. Simplesmente o exército brasileiro veio com tudo para cima do Arraial de Canudos. Destruição, sangue, mortes e tudo terminava, minha gente, no mês de outubro de 1897. Se eu não me engano, no dia 5 de outubro de 1897. O Arraial vai ser finalmente destruído, minha gente. E sabe qual é o saldo? Apenas 300 sobreviventes. A grande maioria vai ser assassinada sem dó nem piedade pelo governo brasileiro. Que inclusive foi um fato comemorado, né? A Primeira República estava de pé. Os interesses dos coronéis foram mantidos. Os interesses dos cafeicultores paulistas também foram mantidos. Os interesses do governo federal foram mantidos. Tingiram de sangue, essa é a verdade, banharam de sangue o interior nordestino, tudo em nome da Primeira República. Essa república, essa comunidade foi massacrada, eles foram assassinados. Como é que a gente sabe que isso realmente existiu? Minha gente, existe uma obra que é clássica, ela é um clássico da literatura brasileira. Que clássico é esse? É a famosa obra de Euclides da Cunha, chamado Os Sertões. O livro Os Sertões narra com riqueza de detalhes, essa é a minha edição da editora Martin Claret, só para vocês terem ideia, ela narra com detalhes, através da visão desse camarada, desse escritor, que ele é um clássico da literatura brasileira, chamado Euclides da Cunha. Euclides da Cunha foi o enviado especial do jornal O Estado de São Paulo, se eu não me engano. Ele cobriu toda a guerra. É nesse livro, por exemplo, que tem uma frase clássica que ele fala das condições do sertanejo, e ele fala que o sertanejo, acima de tudo, é um forte, e é um povo forte mesmo. É um povo forte, guerreiro, batalhador, que está nesse exato momento lutando por uma vida digna, por uma vida justa, por uma vida mais humana. Quem quiser se aprofundar sobre o tema, recomendadíssima esta obra. Um livro espetacular. É um livro simplesmente espetacular. Um livro que aqui é o relato do que o nosso amigo Euclides da Cunha testemunhou na época, cobrindo esse conflito. Tá aqui o Euclides da Cunha para quem nunca viu ele.
É um clássico da literatura brasileira, repito, este livro. Recomendo até demais. A igreja foi destruída, minha gente, só para vocês terem ideia. Olha o que sobrou da igreja. A igreja foi destruída, inclusive. Tudo para garantir os interesses da Primeira República. Aqui, conselheiro morto. Essas aqui são fotografias da época que ilustram essa publicação, minha gente. E é isso, minha gente. O tema de hoje foi Canudos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se quiser se aprofundar pro tema, recomendo muito a leitura do livro Sertões. Você encontra em qualquer livraria. E é isso, minha gente. Se gostou, dá o joinha, curta, comente, compartilhe, divulgue com os amigos. E até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal!